bem-vindos ao Motel Podcast. Oiê! Oi! E aí, prontos? Vocês já sabem, né? O papo é sempre reservado, mas nunca tímido. Com certeza! Começando mais um podcast, Mari. Ai, gente, não acredito. Feliz. Fiquei muito feliz com Você ficou feliz? a repercussão do lançamento. Ai, que bom! Como é Foi que muito foi? bom. A gente teve bastante feedback muito importante, positivo, foi muito legal. Algumas pessoas que a gente admira do Brasil, eu recebi bastante áudio. Foi muito legal. Isso dá uma emoção, né? Dá. Tipo, Saber que tá fazendo certo, né? Começou certo. saber que tem gente ouvindo também e, tipo, empolgado, querendo participar, agregar, né? Nesse mundo. Foi muito legal, foi muito bom. Foi, assim, obrigada pelas mensagens, né, Mari? As pessoas que comentaram. A ideia é essa mesmo, é desmistificar um motel, sair daquele ambiente de ou muito sério ou muito vulgar Sim. e mostrar uma realidade que atrás das camas, né, literalmente dos quartos, existe um mundo que está girando e fazendo acontecer para oferecer o melhor Sim. para os clientes. Que são muitas famílias, Isso. profissionais que estão ali movendo para ser um mundo bom, né? É muito legal. Quantas pessoas trabalham ao redor, né, Mari, Muito. para oferecer um quarto, né? Para 3 horas, em princípio de 3 horas de prazer. Sim, é isso. Então, foi bem legal ver esse retorno de vocês e a gente ir desmistificando mesmo esse tabu que tem com o motel. Que legal, ficou feliz. Ficou feliz. Ó, pra nós. Gente, o caminho é longo e assim, como a gente quer desmistificar esse tabu que tem com o motel, a gente essa semana teve um acontecimento no mundo da moda, né? Assim, Sim, pra quem não sabe, tipo, a G adora moda e eu também. gosto. E ela tem um super bom gosto e consome, então assim, é uma pessoa que tá bem inserida. E para quem não tá acompanhando, no mundo da moda a gente teve uma mudança entre os estilistas da Balenciaga para Gucci. O Dema, né? Era Isso. um estilista da Balenciaga. Foi com o Dema que deu todo aquele auê, né? Sobre a campanha da capa de revista deles, que houve o cancelamento. Sim. E foram vários fatores para o cancelamento. A imagem de criança, algumas coisas pesadas assim para o ambiente infantil, sadomasoquismo, Sim. a figura de muito preto e vermelho nas campanhas que acabou acontecendo o cancelamento deles. Eu não deixei de usar, mas eu repensei muito Na hora de usar. na hora de usar. Eu Sim. tenho amigas que colocaram suas peças à venda, bolsas à venda, cachemira às vendas. Olha. E não vou dizer que eu deixei de usar, mas talvez eu deixei de consumir Aham. na mesma Tipo, na proporção hora que eu que- consumia. Talvez você, ao entrar na loja, você pensou, né? Tipo, vou entrar no... Sim, repensei bastante no meu posicionamento com a marca. Sim, mas por um outro lado, assim, a marca com ele à frente subiu a venda muito, alavancou, assim. Ele ficou 10 anos na frente da Balenciaga Sim. e nesse tempo o faturamento da Balenciaga subiu muito. Sim, Mas sim, teve verdade. A isso. Balenciaga, ela entrou na moda, na visão dele, primeiro com os tênis. Sim, aqueles tênis super desgastados, Isso, super desgastados. valendo milhões. Eu realmente, agora, fazendo uma análise, eu não consigo lembrar da Balenciaga antes dele. Até porque acho que a fusão dele na Balenciaga mudou muito o conceito da marca. Sim, sim. Tirou ela de uma marca e transformou ela numa big marca. Eu lembro que, olha, muita gente consumia os tênis da Balenciaga. Eu tenho até um caso de um conhecido. Conta. Ai. Tenho. Ele não trabalha mais com a gente, mas no Brasil tem, eu acho que uma companhia de luxo que vende aqui, vende lá. E ele queria muito esse tênis, muito. E eu lembro que o meu irmão até, né, brincou, mas você vai querer esse tênis pra quê? Tipo, compra um tênis mais barato. E era o fato de querer ter o tênis, né? De possuir aquele tênis. E no final ele tomou um golpe.
Jura? Ele Era comprou, falso ou o quê? não era, eu acho que era usado, não é que ele tomou um golpe, mas Aham. era usado e ele pagou um valor super Ai, overprice total meu Deus. do preço original do E que tênis. já era alto, né? E já era Já, super alto, já já era é. super alto. Não é um tênis barato. É. Mas você sabe, Mari, que fazendo uma análise, né, sobre a Balenciaga e sobre o papel dele na Balenciaga, entra muito nos motéis. Bom ponto. Vou te falar qual é o ponto. Os gerentes. Ah, A função dele de criador da marca, de inovador da marca, é muito parecido com o que os nossos gerentes têm que fazer nos motéis. que legal. Então, é o rebrand da marca. Não só os gerentes, mas a gente como proprietário também. Quando a gente compra um motel, a gente vai fazer o nosso rebrand total daquela empresa. E eu acho que ele na Balenciaga, ele fez muito bem. Muito. Então, Sim. novos produtos, nova linha de pensamento, novo atendimento ao cliente. São expectativas, né, do cliente, novidades do que ele veio oferecer para o cliente. Sim, ele foi positivo na marca. Foi positivo. Ele elevou, como você mesmo falou, ele elevou a marca para um patamar que ela não estava. Sim. E até hoje ela ainda é polêmica, né? E talvez seja por isso que alavancou, né? Porque a gente adora uma polêmica. Não, ela é polêmica. A gente pensando agora. A última criação teve os tênis da Balenciaga. Tiveram os cachemir, né? Tudo muito logotipo da marca foi muito estampado. Explorado, E as últimas campanhas dele foi o saco de lixo, que virou uma bolsa, e a última toalha. Se alguém pegar na internet, a toalha da Balenciaga é praticamente uma toalha de motel. Sim. A toalha da sua casa, porém com a marca Balenciaga. Não, o cara, ele revolucionou, né? E agora vamos ver o que a gente espera, o que vai acontecer na Gucci que vem aí. A Gucci é um dos maiores faturamentos do grupo, do Kering. Então, assim, eles estão confiantes que ele vai revolucionar ali. E a Gucci já tá meio revolucionada no mercado. Mas é que esse outro estilista que estava à frente da Gucci ficou o quê? 2 anos. É bem pouco, né? Não é um tempo razoável. E o faturamento não estava declinando. Ainda. Talvez, acho que o maior faturamento nesses últimos 2 anos da Gucci foi realmente só com o Netflix Pode ser. Da família Gucci. É verdade. É verdade que muita gente assistiu, né? Eu assisti. Não sei se vocês assistiram, mas é uma história familiar mesmo de uma grande empresa da Gucci. Vamos ver o que nos espera na Gucci. Vamos. Não, eu gostei de saber desse olhar, né, de proprietária do que um gerente, do que uma pessoa à frente de um motel traz ali para o motel. Porque, realmente, quando você cuida de um estabelecimento, né, gerencia, você repassa o brand dos proprietários da empresa. Isso. Então, você ali na frente, você tem uma responsabilidade grande de repassar. Então, não dá para chegar e... Eu acho que hoje a gente tem, como proprietária e analisando o mercado hoje, as coisas que são consumidas na internet, seja numa plataforma, a gente tem várias... como é que eu vou... A gente tem várias opções de aprendizado. Por exemplo, esse novo caso que está acontecendo dessa fusão, que ele sai da Balenciaga, vem para a Gucci, ele tem uma história de todo um reposicionamento da marca, aonde ele quer chegar, o faturamento, é só o faturamento, mas dentro do faturamento, o que a gente procura? O que você procura oferecer da sua marca? Então, eu tenho motéis, legal. Mas o que o seu motel oferece de diferenciado? Por que faz o seu cliente ir no teu motel e não do concorrente? É só preço? Provavelmente não. Não. É só qualidade? Não. É a comida? Não. Tem vários fatores, são também, não é que é não. Eles são fatores que fazem você ir no motel. A gente está em um grupo, né? Que um grupo de gerentes no Brasil e aqui. E essa semana teve uma chamada de atenção sobre a qualificação e o nível de como estão as nossas suítes.
Então, nossos motéis no Brasil diz mais a respeito dos motéis do Brasil. O que onde diz respeito? O nosso grupo, ele não quer oferecer um motelzinho. Não é um motelzinho de estrada, um motelzinho não desqualificando os motéis de estrada. A gente tem motéis em estradas também. Mas quando eu falo motelzinho de estrada, eu volto naquele passado daqueles motéis antigos. Sabe? Poxa, o cliente ele está pagando para ter algo, na nossa visão, com certeza, ter algo melhor do que a casa dele. Ter algo diferenciado da casa dele. E ele busca um momento de lazer, de tranquilidade. Relaxamento. Poxa, como é que você vai relaxar num ambiente que você enxerga ele sujo? Não tem como. Não tem como? Não. Como é que você vai relaxar num ambiente onde a TV não está funcionando? A luz está queimada. Não dá. Então, assim, são coisas que fazem você oferecer o teu produto e ele ganhar valor de estabelecimento. Ele ganhar, você atribuía valor a ele. O valor não é só financeiramente. O valor é daquilo que é a expectativa do cliente, do que ele quer consumir. Então, a gente tem vários tratamentos. Vou entrar numa moda que tá agora, tá nesse atual momento. White Lotus. A White Lotus acontece, é o seriado, tá na HBO. Ele acontece dentro do Four Seasons. Um resort. Então, a primeira série foi no Havaí, a segunda acho que foi na Itália, agora tá sendo em Bali. E o hotel, tirando o conceito dos episódios, você vê claramente a preocupação com o hóspede, a beleza, o lençol, o carinho, o atendimento, qual que é a prioridade naquele momento, como é que eles estudam o cliente deles que eles vão receber. O motel dá para a gente estudar os nossos clientes? Não dá. É um público muito rotativo o motel. Não quer dizer que eu só tenho aquele público que consome o motel. Você na recepção vê isso, Mari? Sim, eu vejo. E antes eu achava, tinha na minha cabeça, assim, que quem frequentava o motel eram pessoas mais velhas que teriam mais condições. E hoje eu vejo que muda muito. Que tem os jovens que às vezes não podem ir na sua casa, que não tem ali seu momento de... Só liberdade. Sim, liberdade, eles vão. E tem também os mais velhos, assim, sabe? Eu vejo que atende todos os públicos. Não tem como estudar e falar assim, meu público-alvo é de 30 a 50. Não é. Não tem. Se você é maior de idade, já está frequentando. No Brasil, a gente tem um público, tem um estudo de público, sim, que frequenta a faixa etária. É um público mais bem estabelecido, financeiramente ele já está mais tranquilo. Ele é um público um pouco maior já de idade, uma faixa etária ali, até vou trazer os reais números, com certeza, porque mudaram muito do tempo que eu saí do Brasil, do tempo que eu estou aqui. Aqui a gente tem uma faixa aqui nos Estados Unidos já tem uma faixa mais estabelecida, seus 30, 50 anos. Tá. O gap de faixa etária dos motéis. E claro, tem os jovens, tem os mais velhos, essa nova geração que está chegando. Sim. Até porque, Mari, aqui nos Estados Unidos, o maior de idade, diferente do Brasil, é verdade. É 21 anos. E a pessoa, querendo ou não, já está mais estabelecida do que um de 18 anos. Isso. No Brasil, a gente tem 18 anos e são essas diferenças de idade. Então, isso também influencia no meu padrão de clientes, de público de certa idade. Será que também... Porque aqui nos Estados Unidos o poder de compra é maior que no Brasil, sim, né? Isso também deve influenciar para eles consumirem mais cedo, talvez. Sim, e no Brasil, tanto no Brasil como aqui, a gente está essa nova geração, né? Os millennials. Os millennials. Os millennials, eu acho que não só nas nossas propriedades, como dos nossos concorrentes também, os nossos amigos moteleiros, houve-se um estudo que deu uma caída no faturamento, não o faturamento em si, o consumo por essa nova geração. Tá. Essa nova geração é uma geração que tem os hábitos muito diferentes da nossa geração. Então, eles já não... O poder do sexo em si, até a palavra, né? A relação sexual, eles buscam menos.
carteira de motorista, dirigir carro. É uma geração que está dirigindo muito menos. Olha, É uma na nossa geração. idade era doida para tirar carteira. Imagina, E a gente tirar. era doido para fazer 18 anos. Eu sou Ter do um grande carro. ABC. Ai, fiz 18 anos. No meu caso, você já desceu Anchieta? Era Ai, a não. nossa aventura de quem fazia 18 anos. Desceu Anchieta. E quantos minutos você chegou na praia? Jura? Não, sou de Minas, mineira, então não tinha. Não tinha. Curiosidade disso, dos jovens, né, usar menos, ter Sim. menos acesso ao sexo, assim. Eu penso que, às vezes, talvez vai ser o consumo de uma outra forma de suíte. Igual a gente Concordo. tem visto de suíte, às vezes, para festas. Muitas propagandas eu tô vendo também de suítes sendo alugadas para festas com amigos. Vão comer Sim. pizza, pipoca, ver um filme. Então, assim, é você montar uma suíte meio que destinada para outros atributos, sabe? Eu acho que isso volta ao início da nossa conversa sobre a Balenciaga, né? Qual que é a proposta? Para onde que a gente vai ter que andar Sim. agora nessa nova geração? Porque é uma conversa que eu tenho muito com o pessoal do Brasil. O meu cliente, de uma certa faixa etária, ele já está no motel. Uhum. Quem não está no motel é essa nova geração. Então, como se comunicar com essa nova geração? Através do que vai ser chamar eles para o motel? É só a necessidade de privacidade? Não, porque Não. também já é comprovado que eles têm menos relação sexual. Uhum. Então, é como você falou, criar ambientes, um cinema dentro de um motel, uma suíte de jogos. Sim. Tá vindo novidade no Brasil, eu não sei se eu posso contar aqui, né? Eu tenho que perguntar para o Brasil se Melhor eles não, deixam. melhor. A gente está bolando aí uma suíte legal. Ao meu ponto de vista, vai atrair bastante essa nova geração, que é o que eles gostam, é onde eles estão consumindo hoje. Não, isso é muito importante. E eu acho que, assim como na moda, nos motéis, eu acho que vai ter essa transição. E uma coisa que me pergunta até. Porque na moda tá caminhando muito para um lado mais minimalista, não Sim. extravagante, às vezes com cores mais secas, assim, mais sérias, sabe? Tons pastéis. Tons pastéis. E aí eu fico me perguntando se o motel vai andar para isso, assim, sabe? Para um lado mais instagramável, porque às vezes tem um motel, tem uma característica muito daquilo, não do brega, né? Mas do caliente, do merengue, assim. Vou entrar nesse assunto então, Mari. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar, até porque eu era envolvida nessa parte de seleção, criação, a escolha do material até para a suíte. Então, eu fiz uma analogia das histórias dos motéis de antigamente, vinda do meu pai para minha geração, e os passos que o motel foi dando e foi renovando. Então, essa semana você me viu fazendo umas pesquisas. Sim. Eu encontrei muitos motéis através do Guia de Motéis. No Nordeste, mais uma região, né, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, que você encontra mais essa primeira geração de motéis. Uhum. E passado eu rever essas suítes porque me levou no meu passado. Como eu já falei aqui, para quem não sabe, eu nasci e cresci em motel. Minhas brincadeiras infantis na empresa dos meus pais eram correr pelos corredores. Eu achava o máximo ajudar a levar uma bandeja para a suíte. Isso quantos anos, Gi? Ai, eu devia ter 4, Meu 5 Deus! anos. Vou bater palma porque, assim, gente, sensacional. 4 anos! 4 anos já no corredor. Eu comecei a ter memória, né? Com certeza, verdade. meus pais já me levaram muito antes. Estava conversando com meu pai, a gente não tem mais, né? Mas foi um dos primeiros motéis dos meus pais, o Blue Moon. Eu não lembro agora o nome da cidade, em São Paulo. São Mateus, acho que era em São Mateus. E ele tinha um aquário, Mari, na entrada. E eu lembro, eu tenho vagas memórias de ir com meu tio comprar peixe pro aquário desse motel. Ai, gente, eu acho sensacional. Sei lá, eu tenho uma veia, apesar de nunca ter tido um empreendimento, eu tenho uma veia de empreendedor que adora essas histórias. Eu acho muito rico. Não, era assim, falando com você, eu tô lembrando da recepção, né, a saída ao escritório do meu pai.
Então eu tenho muitas essas memórias brincando no meio do corredor. E deve dar um orgulho danado para ele também. Eu acredito que sim. Que ele não tá deixando herdeiros, tá deixando sucessores. Olha isso. Isso é... Agora vamos voltar ao assunto, porque aqui é uma mente que ela vai trabalhando e ela vai perdendo o foco. Bora, somos muito rápidos. Então eu separei aqui uma analogia dos motéis, até fazendo essa pesquisa pelo Guia de Motéis. E aí eu vou contar um pouco da trajetória da evolução dos quartos de motéis. Bacana. E quem sabe assim a gente consegue trazer, como eu falei, o Ricardo Freire, para contar, né, sobre um passo mesmo dele como arquiteto de motel. Isso que eu ia te perguntar, o que o Ricardo faz? O Ricardo, ele é arquiteto, ele trabalha com os moteleiros, entre outros também, não só moteleiros, mas ele é um arquiteto, sua especialidade é motéis. E ele quebrou um tabu numa época que eu vou chegar nessa parte mais para frente. Então, antigamente, os motéis, isso eu vou falar, eu posso estar pela minha idade, 1987, então a gente vai falar dos anos 80. O motel, basicamente, ele tinha azulejos, era uma decoração via azulejos. A cama era uma câmara redonda, gente, uma coisa... parecia uma nave espacial atrás. Então, ela era uma coisa só. A cama, a cabeceira. E ela tinha os botões, o rádio. Alguns rádios já era uma placa de metal, o outro era rádio de carro. Nossa, gente. Era muito rádio arcaico. De carro. Do lado da cabeceira era uma caixa de som que era coberta de madeira traçada. Não sei se você lembra na casa da sua avó. Um rádio assim. Ou um móvel de madeira que o rádio ficava atrás da madeira. Lembro. As suítes de motel eram assim. Gente. E uma decoração pesada. As camas eram vermelhas, vinhos. Eu lembro de banheiras pretas. E pesado. Pesado. Era uma decoração muito pesada. Muito daí pode ter nascido esse tabu, né? Pode, da sensualidade. Do motel. Uma coisa mais submundo, né? Uma coisa mais escura. Pode ter vindo daí. E dessa fase desses quartos, assim, nós mudamos para a fase que tira os azulejos da parede e entra a pintura. E aí... Já mais leve. Já mais leve, né? Então, a gente tinha pintura com azulejo ainda. Algumas cabeceiras eram feitas de azulejo. Eu não tenho muita memória das mesas, mas, assim, não era um ambiente igual hoje. Eu vou tentar trazer fotos do passado e colocar no Instagram para vocês verem, pegar um pouco dessa evolução. Legal isso. Vamos colocar no Instagram. Vamos colocar no Instagram. Então, a gente tem os azulejos, a pintura. Teve uma fase que entrou as molduras de gesso. Ai, gente. Tô lá, 1900 bolinha. Eram pilastras de gesso. Então, faltou só uma estátua. Tinha estátua? Com certeza, algum motel devia ter estátua. Eram as estancas de gesso no teto. Muito gesso, muito. Arcos de gesso dentro do quarto. Aquelas coisas meias Grécia, sabe? Sim. Aquelas estacas meia da Grécia. Era trabalhoso isso. Era muito trabalhoso. Então, a gente teve a fase de molduras e gesso como decoração de motel. Não, eu fico imaginando... Já quinta vai. série. Né? A quinta série, vamos. Eu fico imaginando, tipo, talvez você tá lá numa suíte com esses gessos, com estátuas e não sei o que, e o clima tá bem acalorado, assim. Se uma pessoa tropeça ali, dá uma batida de cabeça. E quebra a sanca do gesso. Gente, sei lá, sabe? É meio catastrófico isso. Bem perigoso. Bem perigoso. Então, voltando. Então, a gente tem aí pintura, azulejo, moldura de gesso. Agora, para mim, a pior de todas, Mari. Pior. Quem é moteleiro antigamente vai lembrar os quadros da Brunet. Ai, Deus. Não, gente, não. A Brunet era uma mulher sensual, normalmente deitada, desenhada com um lápis, o contorno do corpo da mulher. Quem for moteleiro, tiver o quadro da Brunet ou foto do quadro da Brunet, por favor, me envia por mensagem no podcast. Eu não aguentava mais olhar os quadros da Brunet. Ai, não, isso não é atraente, eu acho. Não, mas por muito tempo foi. Muito tempo. Era a decoração que se tinha na época, Mari. E o que às vezes acontece de
que começam. Deve ter aqueles motéis que são referência para muitos. E eles começam a fazer essa decoração e os outros vão expandindo. Eu vou entrar nesse assunto depois do quadro da Brunet. Então voltamos. Voltando, então você, moteleiro, que tem alguma imagem do quadro da Brunet, por favor, nos envia, porque relembrar também é gostoso, né? Deus me livre, que Deus a tenha, Brunet. Se alguém sabe se ela tá viva, um beijo. Você fez muita gente feliz. Depois, Mari, dos quadros da Brunet, a gente teve a fase das texturas. As texturas dentro Isso dos já quartos pode do ser motel. A mais- gente já está chegando para um ano mais próximo da nossa idade. Boa. E eu lembro que essas texturas, gente, eram horríveis. Não era feia a textura, mas você passava a mão na parede, você se cortava, você se machucava. Gente, então aquela pessoa vai jogada na parede. Não vai ter. Não, vai sair conseguir. toda Me joga marcada. na parede, chama de largatixa. É não isso que vai eu ter. pensei. Ai, Não, essa não vai ter. Gente, quem faz. Ah, não. Porque tem que pensar, né, naquele uso ali. Mas era o que tava na moda Era naquela tendência, né? época. Então, era bora tendência. replicar. Eu não sei se você ia na casa, não só nos motéis, mas você ia na casa das pessoas nessa época, todo mundo tinha textura. Era textura Sim, na lembro. sala, Aquelas textura na paredes, garagem, aquelas assim. paredes trabalhadas, ou então essa que tinha tipo o popcorn que a gente tem no Aham. teto, mas nas paredes. Sim, sim. Então, pegamos uma fase de motéis com decoração de texturas nas paredes. Gente, aí, viu? Motel também é tendência, tá? Saímos da Brunet. Quem entrou no lugar da Brunet? Os MDFs. Ah. Ai, não sei Os qual é. quadros de MDF. Ai. Mari, era a coisa mais bizarra. Qualquer motel que você ia, você via a Cheiro. decoração. Saiu a Brunet e entrou aqueles quadros de Gente. MDF na parede. O pior é que eu tô sem imagens aqui, então eu tô deixando a minha mente livre. E tá assim, cada coisa vamos pior que a colocar, outra. Eu vou, né? Vamos fazer uma releitura desses assuntos, desses tópicos que eu passei. vamos A gente colocar. vai colocar no Instagram. Sim, post. cronologia ali do tempo do motel. Isso. Então tivemos o MDF e assim, nossa, eu lembro muito da decoração do MDF, Ai, muito. Mas entre a textura e o MDF, Mari, lembrando, aí os quartos começaram a ficar mais claros. Aí já tem uma limpeza. Já tem uma limpeza de imagem, já tem uma limpeza do motel, daquele ambiente pesado e começou a suavizar. suavizar. Lembrando também que alguns motéis tinham muito excesso de madeira. Muita madeira. Até porque acho que também a gente não tinha tanta opção de material, não tinha tantos eventos para saber tendências. A tendências era a criatividade daquilo que a gente via. Hoje a gente tem revestir, tem feiras, tem a internet, Pinterest, para trazer tendências e trazer referências. Então, nessa cronologia do MDF para as texturas, os quartos começaram a ficar mais claros. Então, a gente tem a cor do amarelo. Se usaram muita parede amarela. Muita. Não sei por que o amarelo entrou nos motéis como a parede de motel. Era um amarelo, não é um amarelo ovo. Era um amarelo até que você via na casa das pessoas, esse amarelo. Já dá. Talvez o amarelo tá ali na cartela de cores, né? Você já vê o amarelo muito próximo do vermelho, do laranja. E o motel tem isso, tá? E talvez tira, assim. Eu não sei se um tom mais quente, mais caliente. Você, como moda, deve ter estudado sobre as cores. E o que elas proporcionam na gente. Sim. Vocês têm o laranja, que gera criatividade. E o motel, ele trazia muito uma cartela do vermelho, que embora... Que é mais pesado, né? É mais pesado. Embora o motel seja um ambiente que a gente traz ele para um lado mais suave hoje, nessa geração, a gente ainda mantém cartelas de cores que saem do vermelho. Sim. Porque ainda precisa daquele charme, precisa daquela... Não, e as cores influenciam. Então, se você tá ali para aquele tom do vermelho, laranja, amarelo, é mais quente. É mais do quente. que se você deixa ele azul, verde, uns tons mais frios, sabe? E até uma coisa engraçada, Mari, no Brasil a gente tem essa diferença que aqui, graças a Deus, a gente não tem.
as cores no Brasil, elas influenciam muito na escolha da suíte. E a gente tem muito um fanatismo por time de futebol. E Ai, que tinham bom que aqui não tem. isso, e tinham certas cores que o cliente se recusava a ficar hospedado naquela suíte porque ele dizia que era uma suíte de um time de futebol. Então a cor verde, tinha cliente não aceito ficar, essa suíte é de um time de futebol que a gente sabe qual que é. Aham. Ah, preta e branca. Ah, isso aqui não tem. Não aceito ficar na suíte preta e branca porque me remete a tal time de futebol. Isso a gente tem não sei hoje, gente, mas até a minha saída do Brasil, na minha época, a gente era limitado a trabalhar com certas cores para não cair nesse impasse. Isso não vejo aqui. Não. O que muito pergunta que quer um brinquedo assim diferente. Não um brinquedo, uma cadeira do amor, um polidense ou um X na parede. Isso eles perguntam. Eles perguntam, mas de cor, por causa de algum motivo, não tem. Isso é muito bom, mas no Brasil a gente sofria muito sobre acaba limitando. Mas essa cronologia que você trouxe, né, da evolução dos quartos, foi bom e talvez já tá linkando e já tem uma resposta aqui, né? Que a moda tá indo muito pro minimalismo. Isso. Então o motel também já tá dando uma limpeza. Não, nessa época que eu te falei das texturas para MDF, já deu uma limpada assim super naquele ambiente pesado. Depois do MDF, a gente teve os papéis de parede. Então, quase todos os motéis já era mais tranquilo, mas ainda tinha aquelas flores carregadas, branco e preto. O papel de parede, ele quadriculado, 3D. Teve o papel de parede 3D. Não tinha textura, mas esse é um quadrado que ele é um quadrado 3D. Você já deve ter visto em algum lugar. Então, a gente teve um excesso de papéis de parede. Passamos pela fase do papel de parede. Hoje, Mari, a fase que os motéis estão são as imagens. Então, imagens no teto, imagens na parede, imagens 360 num quarto, mais teto. Mas isso também tem a ver, não sei se você... Mas assim, quando você pega um computador, Mac, tem lá uma imagem... O descanso de tela, sempre uma imagem. Então, o motel está acompanhando o que o resto do mundo e dentro das imagens, eu acho que a gente também tem a cronologia dos tipos de imagem. Sim, então, verdade. Já teve imagens 3D, já teve a cronologia de imagens de casais, já teve a cronologia de imagens de fumaça, nuvem. Então, a gente tem cronologias de imagens também nesse assunto de imagens. Tem um adendo que algumas pessoas erraram muito, Mari. E isso era uma coisa muito, não vou dizer séria, mas a gente como moteleiro se preocupava muito na imagem. Nós evitávamos colocar imagens que tinha olhares, troca de olhares. Isso eu não gosto. Tá vendo? Não gosto. Justamente por isso. Porque imagina, eu tenho olho escuro e uma mulher da imagem tinha olho azul. E de repente aquilo... Nossa, mas... né? Que troca de olhar da imagem para mim. Ou o homem te intimidava algumas imagens. Sim, mas esse lado. Tem olhar que às vezes me intimida. Tem olhar que é tão forte que eu fico... Ai, meu Deus. O que essa pessoa tá me olhando? A gente passou pela imagem das orquídeas. Tinha muito quartos com imagem de orquídeas, estou lembrando. Então, assim, se você moteleiro ainda trabalha com imagens de casal, tenta evitar essas imagens que possuem contato visual da seleção da imagem com a pessoa que está consumindo o quarto. Fica uma dica para quem está pensando em reformar e utilizar as imagens. Uma boa dica. É uma boa dica isso também. Então... estamos nessa fase de imagens. Agora, Mari, você me perguntou sobre os motéis, alguns pioneiros de motéis. Então, a gente tem, sim, um motel que foi muito pioneiro numa evolução dos motéis. O Lumine ficava na Marginal Tietê. Ele foi um motel que, quando revolucionou a sua reforma... ele contribuiu muito para a movimentação do mercado. Ele realmente fez suítes muito bonitas. Muito. Para a época, foram suítes que repaginaram um motel.
E ele foi, mas além ainda também de colocar nos outdoors, ele elevou o Lumine na revista Playboy da época, se eu não me engano, tinha propaganda do Lumine na Playboy. Bacana. Então ele trouxe um conceito também de sair os motéis daquela zona de escondido e mostrar um ambiente bonito e agradável. Tipo, eu existo. Foi. Qual que foi o erro, não do Lumine, pelo amor de Deus, que era um motel maravilhoso. Os motéis, eles começaram a mudar o ciclo e entrar para a reforma. Onde foi o erro? Os motéis no Brasil, eles costumam ser grandes. Então, tinha um motel, por exemplo, no ABC, que ele espalhou outdoors pela cidade, que ele possui as suítes novas e estampou as suítes novas. E esse motel era caro, Mário. Para o público mais jovem, ele tinha um valor... Era alto. Era um valor, um padrão um pouco elevado. E ele colocava o outdoor nas cidades de um preço de 2 dígitos. E você se deslocava do seu lugar até esse motel, que era longe. E você foi descobrir, chegando lá, que ele só tinha, 2 suítes reformadas. 4 suítes reformadas. E eu estava até conversando com meu pai sobre isso. Foi um erro muito grande de alguns motéis ter feito isso. Eu entendo que a reforma custa... que tem um gasto. Tem um gasto, que eu não acho gasto. Vamos falar que a reforma é um investimento. Sim. Né? Até para você modernizar o seu ambiente, trazer público novo, pessoas novas. Porque precisa, né? Não dá para você ter um estabelecimento e continuar 20 anos do mesmo jeito. Voltamos a falar da Balenciaga. Sim, entende? é isso. Voltamos a falar da Balenciaga. Ela teve que reformular toda a mentalidade dela e trazer uma novidade mais moderna, uma aceitação mais moderna. E que no começo pode até trazer uma estranheza. Concordo. Porque as pessoas estavam acostumadas com o padrão e aí muda e não é todo mundo que está tão aberto para mudança. Mas depois aquilo vai entrando e as pessoas começam a consumir. E aí elas tem vão um se retorno. acostumando. Sim. E onde vem o retorno? O retorno, talvez, ele não é momentâneo. Não. Ele demora, ele é um retorno a ser conquistado e vai no boca a boca, no seu marketing, como a gente falou alguns episódios para trás. O marketing é muito importante. E então, assim, o erro desse motel na época era isso. A pessoa estava com o seu acompanhante, chegava lá, perguntava por aquelas suítes, provavelmente ela estava ocupada. E assim, se era ter um namorado, uma relação mais construtiva, você tinha a liberdade de dizer, olha, não dá para ir nas outras suítes, porque ela já saía de 2 dígitos e ia para 3 dígitos. Era muito alto. Era muito alta a diferença. Agora, um homem que talvez queria impressionar uma menina, ele acabava saindo no prejuízo. Então, isso não foi legal. O cliente se sente enganado, assim, frustrado. Eu lembro também que a gente tinha muito essa preocupação no Brasil e o meu pai, ele colocava muitas placas com os tapumes para sinalizar para o cliente e ele falava, desculpe nosso transtorno, estamos fazendo melhorias para você. E era verdade? Era verdade. A gente estava fazendo obra na suíte, então ele colocava, eu lembro de era um pedreiro meio sexy. Muito bom. E tinha uma mulher de obra com capacete, mas com top. E tinha a frase, desculpa o transtorno, estamos fazendo melhorias para você. E que não deixa de ser, né? Não uma deixa melhoria de para o ser, cliente. claro. Então, isso é muito legal. Vale a pena o investimento. Eu acho que para você que é moteleiro, que não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado no tempo. Não é só sobre desfrutar de um momento de horas, mas é agregar valor a esse momento que você tem de horas. Então, vale a pena o investimento. Como eu falei, não é a curto prazo que você vai ter o retorno. Não. Mas, com certeza, você vai agradar aquele seu cliente que já era fiel. Ele vai ver melhorias. E o cliente, ele fala para você, Mari. Sim, super fala. Não, eu vejo ali muitos elogios, assim. Eles trocam bastante. No começo, você vê algumas pessoas até inibidas, não querendo conversar muito. Mas aquele cliente começa a voltar, né? E aí ele começa a se abrir, falando, elogiando,
Tipo, da iluminação, da cama, da estrutura do quarto. Ah, vocês mudaram isso, que ótimo, ficou ótimo, sabe? Sei. Tipo, a gente vê esse bem-estar. Você vê ele voltando, ele agregando, então você vê que ele tá satisfeito, né? Não, isso é legal. Isso tem toda a diferença do que vem acontecendo no mercado, dessa evolução do mercado. Isso é muito gratificante. Hoje é muito bom. Tô fazendo uma entrevista aqui com a G, que como vocês já ouviram, ela nasceu em motel e eu cheguei Foi. agora. Então, assim, nos anos 90, 2000, a gente viu muito o auge das suítes temáticas. Sim, sim. Conta, assim, um pouquinho pra gente como foi isso. Foi da necessidade de trazer coisas novas mesmo que surgiu? Como é que foi esse boom, assim? E o que você lembra dos motéis com suíte temática? Então, eu não sou muito adepta da suíte temática. Eu também acho que eu A não sou, minha, não. a minha criação, a gente não era muito a favor da suíte temática, Mari. Como eu, vamos falar o seguinte, vai, da suíte temática. Você fica muito preso àquele material. Uhum. Você fica muito preso à inovação. E a sua inovação, ela fica limitada. Então, você tem um hotel... O exemplo, Faroz Motel. Eu nunca fui no Faroz Motel. Me desculpa ao dono do Faroz Motel. Não posso dizer das suítes dele, porque eu não conheço. Porém, era um motel que ficou muito marcado na minha geração. De ter as pirâmides, de você sempre achar que era um quarto temático, era uma coisa pesada, temático. O que é o meu ponto de vista? Para quem gostava, deve ter sido uma grande referência. Uhum. Agora, para um público que não era adapto a esse tipo de suíte ou de procura, ele te afastava do seu Sim, com cliente. certeza. Então, voltamos a Balenciaga e a Gucci. Eu lembro quando a Gucci entrou nessa nova geração de transição da marca. Antigamente, a Gucci era uma marca mais senhoril, mais conservadora, eram cores mais sólidas. E eu lembro que as minhas vendedoras reclamaram, não que caiu a venda, mas as clientes antigas, que eram clientes que realmente consumiam a marca, não só com uma peça ou com uma camiseta da moda, mas eram clientes que se vestiam da marca. Elas falaram, eu não vou mais usar a marca. Eu não me identifico mais com essa marca não me representa mais. Olha isso. Então, é um baque. É um baque. Isso realmente acontece. E aí a gente volta para esse tema das suítes. Talvez um hotel temático, ele não me representa. Ele representa uma fantasia sexual. Sim, eu acho que é muito para um ponto, para um momento específico. Isso. E se acontecer... E desses suítes de motéis temáticos, eu acho que ele entra mais numa relação de fantasia sexual. Mas, se o dono desse motel oferece qualidade, serviço, limpeza, boa comida, uma boa recepção, o cliente vai votar independente só se for um quarto temático. Sim, ele vai cativar aquele cliente. Isso, e teve as suítes temáticas, enfim, ela abrange muita coisa, né? A gente já falou isso no outro podcast, que ainda vai ao ar. E ela abrange muitos tipos de suítes no seu teor temático. Olha, esse suíte temático. Tem que tenha, né? Por exemplo, a pessoa quer um mergulho na piscina. Se divertir, ela quer um chuveiro a dois. Se bem que o chuveiro a dois, ele não é o chuveiro duplo, né? Não o chuveiro a dois. O chuveiro duplo, ele entrou também nessa nova decoração dos motéis. Mas o chuveiro duplo, eu acho muito bom, sabia? Sim. Até de usar. Clientes mesmo já comentaram. Inclusive, agora eu lembrei de um cliente que uma vez eu fui falando as diferenças dos quartos. Sim. E ele, pra que eu quero double shower, tipo chuveiro duplo? Me dá um normal mesmo. Aí ele foi no normal. Aí teve uma outra ocasião que não tinha o básico, tinha só o plus. Então ele foi. E aí, quando ele saiu da suíte, ele me falou assim... o chuveiro duplo faz diferença, né? Eu falei assim, engraçado. Ele não tá aí à toa. Tipo, não é que acordamos não é que e acordamos, vamos colocar um chuveiro duplo. Não, ele tem o seu
a sua função. Tem a função, e é muito mais cômodo, é muito mais relaxante e prazeroso ter ali o double shower. E agora o cliente, só pra saber, ele só quer o quarto Com o chuveiro duplo. entendeu? Em que a suíte temática tem lá um lado, mas esses atributos de tipo double shower, de polidense, de outras coisas, não entra muito no suíte temática. Eu acho que não. E sim de não, modernidade. Eu acho que sim de modernidade. Ou como eu te falei, são as. Vamos falar que talvez o X da parede ele seja o MDF do passado. Sim. Ele seja a Brunet saiu da parede, que virou MDF, MDF virou uma interação do quadro com o cliente, que talvez é o X na parede. Sim, essas interações eu acho bem interessantes. Até eu tenho uma curiosidade para os meus amigos moteleiros. Uma pergunta, né? Não é uma curiosidade minha, mas eu tenho alguns. Eu tenho algumas perguntas, algumas noias, né? Vamos dizer. Ai, coloca aí. As minhas noias. O espelho, o excesso de espelho. Será que o consumidor ele gosta de tanto espelho no quarto? Ou será que a gente já está numa geração de tirar tantos espelhos? Embora o espelho no teto ainda acho que tenha que ter. Então, Como cliente. Como cliente e como front desk também, Uhum. né? Que ali você escuta muito a opinião dos clientes. Já tive clientes que me pediu o quarto sem espelho. Sim. Sim, clientes que querem um espelho. Entendi. Então, eu acho que, assim, vai ter dos dois. E tem mais clientes pedindo mais espelhos do que clientes pedindo menos espelhos. Agora, você falando do espelho, minha mente é muito... voa muito, né? E aí, talvez uma tecnologia, não sei. Talvez colocar um espelho que tenha como colocar uma cortina. Tipo... Tem um espelho, aí você aperta lá um botãozinho. E tem uma cortina. E fecha. Será? Não sei, uma possibilidade. Uma Isso curiosidade. para um grande motel, Para né? um grande motel, uma curiosidade. No Brasil, a gente tem teto móvel, né? Isso é sensacional. Teto solar móvel, acho que é o nome assim no Brasil. É que a gente não tem. Ai. Tem muito... no caso, a gente não tem... Eu digo a Flórida. A gente... Para quem não sabe, né? A gente tem temporadas de furacões. E esse é um dos motivos que a gente não tem o teto solar, por causa do furacão. Não vou dizer que não é permitido, mas das vezes que nós tentamos, não nos foi autorizado, aprovado. não foi aprovado, devido aos furacões. Tem pessoas que são meio desavisadas, né? Até uma... Falando de furacão e chuva, Mari, tem um negócio importante... Para quem mora em São Paulo, o que está acontecendo? A gente está em época de chuvas em São Paulo e são chuvas que alagam a cidade, chuvas que duram minutos ou muito longas de cair árvore na cidade. Uma dica que eu dou para vocês... Desculpa, gente. Uma dica que eu dou para vocês... Se tiver dentro do orçamento de vocês, não corra o risco de alagamento, de estar parado num trânsito por assalto, por alagamento, que em São Paulo, quando chove, a cidade para. Para mesmo. Para. Então, assim, se você tiver um motel, se permita, para sua segurança, ir descansar no motel, a hora parar. Minha mãe teve uma situação há uns anos atrás, caiu uma chuva torrencial em São Paulo. Minha mãe ficou 4 horas parada. É desgastante Não, demais. ela desligou o carro e dormiu. Só que assim... É perigoso, né? Sabendo de São Paulo, as condições. Então, e ela falou, nossa, se tivesse um motel do meu lado, eu com certeza teria parado nesse motel e ia esperar lá. Porque para eu esperar dentro do carro, num trânsito que não vai andar... sofrer talvez as consequências da segurança de São Paulo. Então, se você tiver um motel ao seu redor, ninguém vai te julgar de você estar indo sozinho. Não. Entende? Mas assim, é uma dica para sua segurança. Não, até... muitas pessoas vão sozinhas. Sim. Aqui em Miami acontece muito. E as pessoas falam, eu preciso descansar. Eu preciso dormir. Quero tanto. Aqui tem isso. Em São Paulo, a gente tem mais quando tem eventos. Tá. A gente tem motéis na Ricardo Jafé. Perto da Ricardo Jafé tem o Expor Imigrantes. Então, quando tinha feiras, aparecia alguns clientes que eram clientes viajantes
viajantes. Ah, tá. A gente tinha clientes viajantes. Aqui ali, no motel onde eu estou, né? Parece que tem clínicas perto, os hospitais ali. Então, assim, tem uma bastante gente busca. que vai. E já teve cliente que falou, não, tô entre um plantão e outro, vou aqui tirar Que um legal, cochilo. essa eu não sabia. Sim, já aconteceu. E aí eles ficam 2 horas, eles falam que é revigorante. Sei. Você deitar num lugar tranquilo, com ar-condicionado, com uma música que você escolhe. Mas tem a gente mesmo, né? Às vezes, teve um dia, eu tenho um filho pequeno, para quem não sabe, às vezes meu filho me dá trabalho. Teve até um dia que eu falei para você, não sei se você tava, né, lá, eu falei, nossa, eu tô com muito sono. Aquele sono assim que, se eu deitasse 10 minutos, eu tava uma nova pessoa. E sono de dar dor de cabeça de sono. Ai, não, é horrível. É horrível, é horrível. Mas, enfim, gente, para vocês que estão em São Paulo, talvez ou até em outra região, que também tem essas pancadas de chuva, eu não tenho propriedade para falar de outro estado. Se tiver por segurança, busque um motel do seu lado. Não se exponha sobre um alagamento. A gente tem visto mortes, queda de árvore em São Paulo. Ambiente seguro, vai estar no ambiente fechado. Se tiver fome, você vai poder comer. Não, é outra coisa. É outra coisa. Voltando aqui ao assunto do nosso podcast, que hoje a gente se empolgou, hein? Gostei. Hoje o papo rendeu aqui, gente. Mas voltando assim, um pouco de moda e que também chega nisso, que eu tenho certeza, é sobre a Mendes, dos motéis. Os Amentes. Pra quem não sabe, é shampoo, condicionador, o motel sabonete. Oferece tudo isso. Oferece tudo isso, gente. Até, e é negócio. Negócios é negócios. É bom falar sobre isso, né, Mari? Normalmente, eu acho que é um padrão da hotelaria. Acredito eu que seja também. Não sei se é verdade, espero. Fontes da minha memória. Mas sim, oferece shampoo condicionador. Oferecem sabonete líquido, shower gel, que acho que se chama isso, né? A espuma de banho da banheira. Eu acredito, Mari, que hoje deve estar muito desenvolvido, mas no Brasil, se eu não me engano, muitos motéis ainda usam o mesmo sabonete, talvez é o banho de espuma. Eu posso tá equivocada. Eu lembro da minha época que a gente vendia sais de banheira. Ah, sei. Entrando nos amenities. Isso a gente não proporcionava para o cliente, eram pagos, né? Então tinha o kit de banheira. Legal. Isso tinha muita procura. Sim, porque a pessoa quer fazer uma coisa diferente e quer um frufruzinho ali. Isso. E Mari, voltando assim desse assunto, né? No nosso caso, quem oferecia pra gente na época era o Beto da Haros, né? Vou ver se eu consigo entrevistar ele. Conheci ele há pouco tempo, pelo podcast. Online. Não, eu não sabia, gente, tô entrando no mundo motel agora. Eu falei, olha, para vocês moteleiros que quiser conhecer a Mari, em breve a gente tá programando aí para o Brasil e eu vou fazer uma tour pelos motéis. Uma tour de motéis, né? Então, quem quiser convidar a gente para conhecer o motel de vocês, a gente até grava um podcast com vocês, moteleiro. Vou adorar. Vai ser muito legal. Voltando, Má. Então, a Haros era uma grande distribuidora de produtos, de amenities para nós. Tem motéis que trabalham com touca, tem motéis que trabalham com kit costura, tem motéis... Legal, kit costura. Kit costura, esses são os extras, né? Que vai atribuindo conforme o upgrade. Escova de dente, o chinelo, roupão e chinelo. Olha, chique. Tem suítes no Brasil que você tem uma diferença até de amenities dentro da suíte. Legal. Então, você encontra o roupão e o chinelo. Tem muita diversificação, né? Teve época que já se trabalharam com havaianas, chinelos personalizados ou aquela pantufinha mesmo, branco, clássica. Super aconchegante. Teve o cronograma dos motéis, que antigamente tinha aqueles de manicure. Ah, jura? Meu Deus. De plástico. E depois foi pra Havaianas. Foi pra Havaianas. Olha o upgrade dos motéis. A régua subiu, hein? Gente, olha isso. A moda com o motel tem tudo a ver, viu? Tudo. A moda e motel, elas andam junto. Tá aí, a moda e motel, realmente elas andam junto, né? Não dá pra ficar parado. Não dá pra ficar parado. Falando dos amenities, tem motéis sim que trabalham com grandes marcas. Até a Mari
Diz, Mari, a sua pesquisa das suas marcas. Não, eu dei uma pesquisada, né, e vi que tem motéis que trabalham com Boticário, com Natura, com L'Occitane. Então, legal, legal. Isso é chique demais, Isso pensou? é chique. Já pensou você lá tomando banho com Boticário? Não, muda a minha percepção, tá? Porque assim, eu não sei vocês, gente, mas quando eu entro numa suíte, eu já vou lá pegar o condicionador, o shampoo. Eu já dou uma olhadinha. Esse aqui será que é bom? Se não é? Esse aqui da espuma, não é? Então, Eu assim, tenho dá uma uma. reclamação. Ah, então diz. Ela tem uma reclamação. A Eu proprietária, a tenho uma dona da reclamação, porra a toda. dona tem uma reclamação. Eu tenho, ó. Vai, conta. Abre o coração. Você como mulher, Mari, homens, na maioria dos moteleiros, ele ainda é um público denominado masculino. Uhum. Então, são os grandes proprietários, administradores. A gente ainda tem muito pouca figura feminina nesse mundo. Então, meus amigos moteleiros, peguem a minha reclamação. Quem faz o efeito no cabelo da mulher não é a chapinha, é o secador. Ai, gente, tem uns secadores horríveis. Que Tem. dá um frizz danado, que sei lá. Eu não sei porque esse mercado masculino não entende que vocês gastam dinheiro com a prancha de cabelo, a chapinha, conhecida como chapinha, mas quem dá o acabamento no cabelo da mulher é o secador. Então vale o investimento. Quando a gente fala assim, eu brigo, tá, na minha sociedade. Gente, pelo amor de Deus, vocês gastam dinheiro com essa prancha. Mas para eu alisar ela, eu preciso secar o cabelo. Você não... E aí você tem uns secadores tão vagabundos que não dá, não é... Ai, esse faz vento, faz... Não, gente, o secador ele precisa de um combo. Um combo de vento... Um combo de calor, não é só fazer vento e não é só fazer calor. E não fazer só barulho. Então, assim, investem no secador. Não, e não dá pra meter uma chapinha direto no cabelo molhado. Não dá, você queima, você Nossa frita seu Senhora. cabelo, você frita. Então, meu amigo, você monteleiro, por favor, façam esse investimento. Não sei quais são as marcas que estão aí no Brasil, mas alguns anos atrás, a gente usou a Taif. Não sei se a Taif ainda opera no Brasil, acredito que sim. Mas eles têm secadores maravilhosos. Já estou dando até uma dica para vocês. Pois, Mari, o pente de motel. O pente de motel. O pente eu vejo pouco, hein? Então, tá vendo? O pente é pouco. Eu lembro que no Brasil tinha uns pentes, gente, tão vagabundo. Como é que você vai tirar um nó? A mulher, ela tem cabelo, né? E o nosso cabelo faz nó. Não, e pequenos detalhes para os seus clientes. Isso faz a diferença. Não é simplesmente um sabonetinho ali pro cliente. Então, e não é preço, assim, também só, né? O cliente, ele tá querendo se sentir confortável, bem acolhido, para ele poder voltar. E são coisas que fazem parte também do quarto, né? Sim. A gente fez essa cronologia da decoração do quarto dos motéis. Então, assim, tem coisas que agregam valor. Você, moteleiro, que pensa em agregar valor para o seu quarto, essas coisas fazem a diferença. Talvez não para o mundo masculino, como eu falei. Hoje a gente ainda tem uma grande representação masculina nos motéis. Muito pouco ainda, né? O mercado das mulheres ali à frente. Vamos mudar esse cenário. Mas né, tentam se adequar a isso, a pensar um pouco também em agradar esse público feminino. Hoje, e uma outra coisa, assim, a gente já tá caminhando pro final, né? Mas, assim, a gente falando de tudo isso, pensando no bem-estar do cliente, a gente eleva também o nível do motel, né? Sim. Ele deixa de ser um motel básico ali de beira de estrada, que não é beira de estrada da gente, muita aspa aí, né? É um preconceito. passado isso, né? Talvez que a gente use como beira de estrada do que representava até a decoração básico dos motéis, vai. Então a gente vai elevando o nível do motel e ele vai tendo ali seu luxo, né? Ele vai tendo um patamar diferente. Você vê um público mais indo para um hotel mais luxuoso, com mais atributos oferecidos a ele, ou você acha que mais o básico? Vou ali usar para minhas horas românticas e sair, ou tem de tudo? Eu acho que tem de tudo. Claro que indiscutivelmente, os preços mais baratos, as suítes que oferecem menos atrativos, elas são mais lucrativas.
elas são mais procuradas até pelo consumo financeiro das pessoas, mas a gente tem sim consumo para todos os tipos de suítes. A gente tem consumo para uma suíte grande de festa que oferece desde um barco do Ricardo Freire, uma hidromassagem para 8 pessoas. para 8 pessoas, uma piscina. A gente temos público para tudo. Legal. Né? Então, não acredito que isso é o que vai determinar somente a pessoa ir para aquele motel. Mas existe o mundo para todo mundo. Quando eu tiver essa oportunidade, acho que eu vou fazer um tour pelas suítes e mostrando para todos. A gente, com certeza, quando você puder ir para o Brasil, a gente vai juntas e vamos fazer um tour pelos motéis de São Paulo que tiver ao nosso alcance no Brasil também. Vou adorar. Mari, finalizamos mais um podcast hoje. Obrigada a você que chegou até o final. E espero Conseguimos. Espero que tenha gostado e vou aguardar os comentários de vocês, né, gente? Quem tiver uma pergunta, alguma curiosidade, até os nossos parceiros moteleiros que quiser que a gente entre em algum assunto, às vezes isso são pautas nossas, mas eu acredito que tem muitos moteleiros que gostariam de falar também o seu lado, ter as suas dúvidas ou próprio assunto que gostaria de trazer aqui. Conversa com a gente com certeza vai analisar o questionamento de vocês e vamos tentar fazer uma pauta para vocês também. Sim, eu vou adorar, gente. Estou adorando entrar nesse mundo, então quanto mais eu entrar, Legal. mais gostoso vai ser. Então hoje a gente finaliza dizendo que o motel e a moda, eles andam juntos. Andam juntos. Que legal. Pura tendência. Partiu shopping, Mário, partiu motel. Partiu motel, vamos trabalhar.